É isso aí. Vamos lá. Sol tá pedindo pra eu avisar vocês que era pra ter falado também, né? Que caso aconteça de Davi, meu filho de 10 meses, acorde, né? Que ele venha acordar, aí eu vou precisar dar só uma pausazinha, correr lá e voltar, e pode ser até que eu não consiga voltar. Mas eu acredito que isso só vai ser lá para as 11 horas, já vai ter acabado a aula. Mas de qualquer forma, se acontecer algum imprevisto, aí a gente vai ter que dar uma pausazinha para continuar depois. Tomara que ainda seja agora. E não vai demorar a aula, não, porque a peça é pequenininha, é simples, não tem. Certo? Também tá dormindo, né, Nunes? Vamos lá, gente. Eu vou começar a organizar aqui a posição da que a câmera vai ficar para testar. Eu já testei um pouquinho com o sol e ficou legal. Obrigada, Sol. Vamos lá. Então, eu não passei a lista de material para vocês porque eu não tenho, primeiro, eu não sou muito fã de trabalhar com balança. Eu gosto muito de trabalhar sem medidas nas minhas peças. Eu fazia muito isso quando eu fazia lembrancinha, em quantidade e tal, mas atualmente eu gosto de fazer as coisas mais no olho. E uso a reguinha às vezes só para medir. Como vocês estão iniciando, então, assim, não iniciando, tem muita gente que já está com experiência, mas para vocês terem noção do tamanho, da quantidade, eu vou passar mais ou menos as medidas na régua da bolinha para vocês terem a noção. E depois, se for o caso, eu coloco lá a listinha de material na mesma página que foi divulgada o, nos eventos lá do grupo, ok? É, eu vou empurrar um pouquinho para a câmera aqui. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem a massinha tingida na cor branca. Eu uso só as massas tingidas já da Polycol, tá? Não pela marca em si, mas é porque eu realmente sempre fui fã da elasticidade que a massa permite. Então a gente aqui tem uma massinha misturada com branco, marrom, um pouquinho de amarelo. O nome da cor é essa mesmo, tá? Amarelo, marrom. E só essas aqui. Aí eu vou misturando até chegar um tonzinho bege, que no caso foi esse daqui. Acho que dá pra vocês verem direitinho, né? A cor. Tá legal a imagem, tá, gente? Eu vou fazer aqui nessa distância e eu acredito que esteja bom. Então vamos lá. Eu vou iniciar o trabalho encapando o corpinho, que eu vou utilizar aqui uma bolinha de 20, 30, tá? 30 milímetros, essa bolinha de isopor. Então, para quem aí tá com dificuldade de encapar a bolinha, o que eu faço? A medida, qual é? Do corpo, tá? Tô começando a fazer o corpinho da baratinha. Então, eu pego a bolinha um pouquinho maior. A bolinha de massa, ela é um pouquinho maior só do que a bola de isopor. Porque se vocês observarem na imagem, a cabeça da baratinha ela é bem grandona, mas o corpinho ela é proporcional, assim, a barriguinha dela, não é tão exagerada. Então, eu diminuo aqui para deixar um pouco mais próximo. Quem tiver com dúvida pode mandar uma mensagenzinha aí, que a Sol me ajuda aqui, tá? Então, aqui, ó, para iniciar, eu gosto muito de já iniciar sem rachadura na bolinha. Todo biscuit, para quem está iniciando, a primeira coisa que a gente deve fazer é sovar a massa para que ela fique bem uniforme, né? Que ela fica úmida por igual. Então, eu faço uma bolinha apertando bem, uma mão na outra, e vou pressionar essa bolinha aqui, ó, na palma da minha mão. Entrelaço os dedos. Oi, oi, quem tá chegando, gente. Fica à vontade aí, que a casa é de vocês também. Vou puxando assim, ó, gente. Enfio o dedo aqui no meio dessa espessura da massa que eu tenho. E enfio ela e puxo, arrasto a massa pra cima da bola. Pra evitar ficar com ar. Tem muita gente que prefere passar uma colinha dessa branca mesmo. Espeta num palitinho, deixa a bolinha secar pra poder ela ficar com a aderência melhor. Mas aí quem já tem experiência também usa a bolinha de isopor pura assim na massa que dá certo. Então, puxei aqui, ó, arrastei a massinha todinha pra cima da bola. E agora, com os dois dedinhos, três dedinhos aqui embaixo e um aqui em cima, eu vou usar essa área aqui da minha mão, que é mais gordinha. A vantagem de ser gordinha para as magrinhas aí é mais dificuldade. Sacanagem, gente, ó. E eu vou arrastando aqui, essa mãozinha gordinha aqui pra cima.
Boa noite, Biscuit da Milik. Legal. Gleice. Então aí, gente, ó. Eu vou arrastando, girando aqui a minha mão e arrastando essa massinha pra cima. Não precisa arrastar muito, muito não, mas a gente deixa, eu acredito que fique mais ou menos uma, 1 milímetro, dois aqui entre a bola e a... Não dá pra ter ideia assim exata, mas dá pra ter noção. Então, subiu, ó, aqui tá a bolinha de isopor. E eu vou aqui, ó, dar uma giradinha pra subir, pra alongar um pouquinho essa parte daqui, ó. Eu vou tirar aqui a imagem um pouquinho do chat, vou deixar na imagem da baratinha pra facilitar pra mim ver o contorno do corpinho dela. Bom, então é meio que um ovo, um molde do corpinho dela. Então alonguei, certo? Aqui, ó, tá um pouco, começando a ficar mais estreitinho aqui e aqui um pouquinho mais largo. E eu vou começar a enfiar essa massa lá pra dentro, ó, pra evitar ficar com qualquer ar. E eu vou fazer com que isso aqui vire um formatinho de... Mas sem forçar mais, ó, gente. Eu deixo isso aqui rasinho pra poder fechar esse buraco, mas sem deixar ar lá dentro. Isso aqui é a técnica básica para qualquer tipo de rostinho que vocês queiram fazer. Essas bonecas grandes, aí vocês vão variando em relação ao tamanho do isopor da bolinha. Então vamos lá. Vou alongando, ó. Aí agora eu vou definir o corpinho dela como um ovinho. Então vem aqui, ó, com a pontinha da palma da minha mão aqui no finalzinho. E aperto, pressiono. E aqui o que vai acontecer? Que a parte que tá feia, rachadinha, ela vai ficar aqui bem em cima. Então eu posso dar uma beliscadinha assim, ó, de um lado. Vou girando a bolinha e dando uma beliscada nela. Vou até ela sair. Ó, saiu. Eu aperto. Posso alisar na minha mão, sem pressionar, é só pra alisar. Posso passar um pouquinho de creme na mão, que eu não sei onde danada eu botei meu creme aqui, mas tudo bem. Que às vezes eu passo um pinguinho do creme e aliso dessa forma, tá? Tem alguma dúvida aí, Sol, quanto a isso? Meninas, se tiverem, pode escrever. Todas são experts nesse assunto. Legal. Então vamos lá. Então aqui eu tenho meio que um formatinho do ovo. Se vocês observarem na imagem, se todo mundo puder abrir a imagem da baratinha, fica mais fácil, que eu fico explicando e vocês vão observando, tá? Então aqui em cima ainda tá muito reto. Eu gosto muito de trabalhar com comparação, tudo. Se eu vou fazer um Ben 10, por mais que eu tenha uma imagem de um biscuit, mas o ideal é que você sempre tenha a imagem original para você dar uma olhada e ver todos os contornos. Então, a única coisa que eu faço aqui é o seguinte, encapei, agora eu vou observar na minha imagem como é que funciona essa voltinha aqui e essa, para ver se está equivalente. Então, essa aqui ela é um pouco mais larga do que essa. Essa aqui é bem fininha, é como se fosse o formatinho de um ovo. O ovo tem meio que um biquinho, assim. E aí, o que é que eu faço, ó? Aperto aqui com o dedo do meu dedo polegar, para ele ficar bem fininho, tá? Eu ainda acho que devo afinar um pouquinho. Aqui, ó. Gostei assim. Tá, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou meio que observar lá onde vai ser enfiado as perninhas, que vai ser nessa parte gordinha aqui. E eu vou fazer um furinho com o palito já pra deixar o encaixe certinho, certo? De um lado e do outro. E aí eu vou reservar isso aqui. Oi. Oi, Sol. Na cabeça não, o corpo, né? A gente tá fazendo o corpinho. Bola de 30. Então, alguém tá perguntando aí quanto de massa que eu utilizei pra usar na bolinha. Como eu falei, né, no início, eu não trabalho com medidas. Eu sempre trabalho com proporção, assim, observando. Então, toda vez que eu vou encapar alguma coisa que ela não é muito grande, na imagem, no caso, a barriguinha dela, eu não acho grande. Então, o que é que eu faço? Na hora de encapar, eu pego uma bolinha de massa que seja um pouquinho só maior do que a bola de isopor que eu vou encapar. Então, aqui eu vou até, se vocês acharem melhor, eu vou medir na régua. O microfone tá tão em cima aqui do meu nariz que eu acho que vocês estão escutando até minha respiração, né? E eu tô um pouco nervoso, gente. Oi, gente, tá tudo bem aí em cima? Ó,
Pouquinho só, dá pra observar que a bolinha tá um pouquinho maior do que... Bem pouquinho. Se a bola é de 30, a bolinha de massa vai ter mais ou menos uns 32, 33, por aí, milímetros. 3 centímetros e duas perninhas. Ok? Essa é a medida do corpinho, tá, gente? Na verdade, a cabecinha eu nem vou usar a bola. Vou fazer ela toda de massa. Eu tenho uma sina em fazer cabeça tudo só de massa, não sei porquê. Acho mais fácil na hora de apertar e não ter problema de marcar. Vamos lá. Quem tá perguntando? Então, Bisigala, que eu não sei teu nome. É... Fico não. Nervosa não, Lilia. Olha só, a massa foi tingida com as cores da Policol, branca, marrom e um pouquinho só de amarelo, tá? Eu vou até chegar nesse tom aqui. Então, marrom, marrom mesmo, o amarelo vivo, ó, amarelo bem vivo, o marrom e o branco, certo? E a quantidade é um pouquinho só maior do que a bola que você vai encapar. Vamos lá. Agora eu vou trabalhar aqui as pernocas dela pra dar tempo de secar. Eu até já fiz aqui pra ir secando, né? Pra poder ficar mais prática de montar. Ah, que ótimo. Só tá dizendo que vocês estão gostando da aula, que eu fique calma, então vou ficar tranquila. Engraçado, né? Por que a gente fica nervosa? A gente tá em casa. Não tem ninguém aqui na minha frente, mas tem um monte de gente assistindo pela internet. Você fica um pouco nervosa. Tá. Vocês não sabem quem chegou aqui agora. Meu, meu marido. Ele falou: mexe devagar as mãos, tu tá mexendo muito rápido. Maridão é show, tá assistindo lá também. Valeu, Jean. Beijão. Vamos lá, meninas. Voltando aqui. Aí, como é que eu faço, né? Já que eu não trabalho com proporção, como eu já expliquei, eu trabalho muito observando imagens. Então, vamos lá voltar na foto da baratinha. Para quem quiser procurar aí no Google, dar uma olhada, vocês observarem. Então, isso é uma coisa legal, porque eu trabalho também com noivinhos humanizados e a gente precisa muito observar a estrutura geral, né, da peça. E por isso que é interessante a gente estar sempre comparando com a foto real. Não sair comparando para quem está iniciando com as fotos já existentes de biscuit das peças. É bom para a gente dar uma olhada, ter ideia de como é que fez isso, aquilo, mas a proporção é interessante a gente trabalhar com o real. Então aqui, o que é que eu faço? Eu pego um rolinho de massa, tá dando para ver legal a imagem? Eu pego aqui, ó. Que ótimo. Ótimo, Sol. Então vamos lá. Então eu faço aqui um rolinho, ó, vê que é bem fininha a perninha dela. Coloco aqui, só para apoiar. E faço mais ou menos o movimento que eu vou querer dela, né? Só para ver aqui o tamanho. Certo? Depois que eu faço isso, eu vou amassar essa massa. Amassa, 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 amassa. Vou fazer uma bolinha. E tudo que a gente tem dois, a gente primeiro tem que fazer a segunda medida para não ficar desproporcional, né? Ó, então vem aqui, faço outra bolinha, mais ou menos do mesmo tamanho. Guarda lá a massinha pra gente não perder. Gente, uma dica legal. Eu tava com uma massa, com certeza muitas já devem conhecer, bem dura, antiga, acho que tem uns 2 meses na minha... Que eu guardo tudo num potinho assim, ó, mais prático. Olha a bagunça que tá aqui dentro, ó. Vocês estão vendo? E eu boto esse plástico aqui, porque essa minha tampa não tem tanta vedação. Então eu aperto, pra quem tem essas... Aí eu pressiono o meio, o ar sai e ela fica como se fosse no vácuo, entre aspas, né? Aqui dentro. E fica legal, porque aí dura um pouquinho mais a massinha. E às vezes a gente tá na correria, fica abrindo o saco, fechando o saco. Fora isso, ainda economiza nos saquinhos, né? Não é legal a dica, né? Então, temos aqui a parte da perninha.
E aí, vamos lá trabalhar ela. Ih, diminui muito. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço, ó, bolinha sem rachadura, gente. Pra tirar rachadura, só vou, bota na palma da mão, pressiona bem uma na outra e para. Beleza. Aí, o que é que eu faço aqui, ó? No meio dessa bolinha, eu vou pegar meu dedo indicador e vou girar ela assim, ó, na palma da minha mão. Eu vou ter um lado que vai alongar, mas o outro vai permanecer meio redondinho. Deu pra ver? Que bom, Lili. Lili do sobrenome complicado. Então, ó, alongo um lado e deixo sempre o outro sem mexer. Aí aqui na mesa, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pressionar ela aqui na mesa. E com o dedo indicador, eu vou apoiar em cima daquela bolinha e vou pressionar, puxando, arrastando, alisando a massinha, a ponta dela pra frente. E ela vai ficar arqueada, ó, gente. Não sei se dá pra vocês observarem. Eu não achato ela de uma vez, ela fica arqueada aqui, ó. Ela começa gordinha, como estava, e vai diminuindo, diminuindo, até chegar na pontinha e diminuir. Opa! Será que é melhor no preto ou melhor no verde? Tá bom? Ó. Então, ó, de novo, coloquei aqui a bolinha, aquela bolinha que eu não tinha mexido, e vou dando uma alisadinha, pressiono mais na ponta. Que bom, Ana! Que bom que você tá gostando da aula. Ó, pressiono a ponta, e aí eu vou ter essa peça dessa forma. Acho que dá pra aqui, ó. Certo? Então, aqui na frente, o que é que eu vou fazer? Observando lá a foto de novo da galinha, a gente vai ver que a ponta, ela é dividida no meio, o pezinho dela. E a ponta dela tem como se fosse uma... É pontiagudo o finalzinho, né? Então, pra gente fazer isso, ó, vou botar aqui pertinho pra vocês verem. Deixa eu ver se aqui fica melhor, fica. O que é que eu vou fazer? Eu tô aqui com tudo redondinho, né? Eu vou simplesmente dar um beliscãozinho aqui, ó, na ponta. Tá? Então, ó, alongo, puxo. Sempre que eu dava aula aqui, eu sempre ensinava as meninas assim, toda vez que vocês forem fazer uma marcação ou achatar alguma coisa, tem que lembrar, se achatou aqui, a massa vai subir e descer. Então, você tem que voltar o dedinho, aqui, ó, voltar o dedinho e alisar novamente no local original. Então, se eu aperto aqui, eu também tenho que apertar e descer e deslizar aqui. Celular. Então, deixa eu desligar aqui pra não ter... Só um minutinho, gente. Deixa eu desligar aqui rapidinho o celular, que aí depois que eu terminar a aula eu volto a ligar. Que às vezes tem cliente que prefere ligar nesse horário, porque volta do trabalho, fica tarde, né? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui, gente, ó? Lilian. Bolinha de quê? Da perna? Lilian. Ah, tá. A bolinha original da perna tem 2 centímetros. E o comprimento dela, eu ainda vou medir lá, tá, Lilian? Não terminei, não. Mas se eu precisar, eu posso cortar aqui em cima, ó. Mas de qualquer forma, eu posso te passar aqui. O comprimento dela tá com 3 e... Vou te dizer agora. 3,7. Ok? Oi, Ederluce, bem-vinda. Então aí, gente, ó. Tá pontuda aqui na frente, ó. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui um esteco. Minhas estecas estão tudo sujas. Uma vergonha um negócio desse. Muito trabalho, né? O dia todo, não dá tempo nem de limpar nada. Bom, eu gosto de usar essa faca aqui pra cortar. Pra dar acabamento, eu prefiro a outra arredondada. Então vamos lá. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu tô aqui com um pezinho na frente, ó. Pressiono, só encostei a ponta da minha faca aqui na ponta da bolinha e vou, ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Antes de tirar a faca, o segredinho, se vocês observarem lá na imagem, a gente vai observar que é bem pontudo. Se eu retirar aqui a faca, aí vai ficar um pouquinho redondinho. E eu quero que ele fique bem pontudo. Então, o que é que eu faço? Continuo com a faquinha aqui, pego esse meu dedo, ó, e dou uma beliscadinha em cima da faca, assim, ó, deslizando. Beleza? De um lado e do outro. E aí, ó, lembra que eu falei logo no início? Se eu pressiono aqui, eu tenho que pressionar o original, que era assim. Então, ó, pressiona dessa forma
e dá uma beliscadinha aqui. Entenderam isso? Aí vai alongar. Que legal, Adri. Tá ouvindo e vendo tudo agora. Beleza. Ó. Então, olha aqui, a formatinho da minha perninha. Não ficou legal? Acho que deu pra entender. Então, vou fazer a mesma coisa na outra. Pra quem perdeu, vamos lá. Que aí fica faltando os bracinhos e a cabecinha, né? Bolinha. No meio da bolinha, movimento de vai e vem, alongando só a parte que você baixou. A outra continua original. Certo? Ó. O que é que eu faço aqui? Boto na mesa. Achato um pouco e vou deslizando o meu dedo da parte gordinha pra ponta da bolinha e deixando um pouco mais fino. É gostoso esse sotaque arretado, gente? Vamos lá. E aí, ó, achatei aqui. Oi, Ângela. Boa noite. Perdeu não, só um pedacinho, que foi o corpinho e agora o pezinho que você tá pegando. Vamos lá, pra não perder o restinho. Pressionei aqui, ó, pra ter uma parte, como eu falei antes, ó. Certo? Aqui, dou uma beliscadinha pra ficar fininho. E aqui eu venho com a faquinha, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Deixo a faquinha e dou uma beliscadinha aqui na ponta da massa com a ponta da faca. Volto pro original, a marcação originalzinha aí, de novo. Beleza. Vamos lá voltar pro desenho original pra gente ver. Bom, a perninha da baratinha, ó, ela é um pouquinho curvada assim, ó. Para um lado e pro outro. Tem gente que coloca ela de frente, vocês fiquem à vontade, né? A perninha dela, o modelo é esse. Então, quem quiser colocar ela assim, coloca. Quiser abrir mais, abre, né? Fica muito à vontade aí, porque esse aqui é muito articulado, né? Não tem... Eu vou tentar fazer dessa forma aqui. Só que eu acho que eu não vou poder montar hoje, né? Eu tenho que enfiar um arame aqui, porque o palito de dente é reto. Então eu fiz aqui, ó, uma, mas nem tá legal não. Vamos lá, pegar o corpinho que eu fiz. E aqui as pernocas dela. Aqui e aqui, certo? Bota aqui na mesa. Dou uma leve apertadinha de um lado e do outro. Ó, mostrar assim. Deu pra ver? Legal, né? Certo? Não entendi, Sol. Repete aí pra mim. Ateliê Maíra tá perguntando a cor que eu usei pra fazer essa aqui. Eu misturei, Maíra. A massinha. Eu vou retirar, tá, gente, a perninha. Vou fazer a cabeça. Eu usei a massinha branca da Policol, tingida, a marrom e um pouquinho da amarela. As três cores. Vocês vão misturando, misturando até chegar a proporção. Normalmente a amarela é bem pouquinho, só pra dar luz na cor. É que nem quando tinge cor da pele, mesma coisa. Eu sempre uso amarelo, vermelho, marrom, mistura tudo e você consegue ter vários tons de pele. Assim, eu tenho... Como faz muitos anos já que eu trabalho com biscuit, tem algumas coisinhas que a gente enjoa, como fazer massa. A gente enjoa de fazer. Então, tudo que é prático facilita, né? Tingir massa, que eu ficava muito irritada quando eu pensava em tingir massa preta, sujava a mão toda, mesmo usando luva, grudava tudo. Ai. Então, assim, pra mim facilitou bastante essa forma deles venderem a massinha já de 1 kg tingida. Eu gosto bastante. Não sei, vocês também gostam? Vocês fazem? Alguém aqui faz massa ainda? Gosta de fazer? Que tem gente que gosta da textura, né? Diferenciada. Obrigada, Val. Que bom. Então vamos lá. Vamos pra cabeça, vamos olhar a imagem de novo. Vocês abriram aí, né, pra ver?
Será que tem cliente minha aqui, hein? Bisbilhotando minhas aulas. Carol, não está fazendo meus noivinhos, está fazendo aula. Vamos lá. Então aqui, tô arrumada, tô sendo perseguida. Vamos lá. Então o que é que eu faço? Novamente, gente, eu não trabalho com medida, eu gosto muito assim. Olhei a imagem, pego uma bolinha de massa, sem marcar nada, certo? E vou aqui, ó, e coloco perto do corpo para poder justamente a gente analisar a proporção. Deixa eu ver onde é que tá o original aqui. É essa e essa. Ó, então aqui eu tenho pernocas dela. Aqui. Esse aqui é legal pra vocês. Ó, vai ficar bem barrigudinha. E aqui a cabeça. Acho que tem um pouco de massa demais. Porque ela vai ficar um pouquinho achatada. Eu não gosto dela muito. Acho que agora tá legal. Vai diminuir um pouquinho, que vai ser só de massa. Beleza. Aqui eu tenho, então, a medida da minha cabeça. Mais uma vez, para quem chegou depois, eu tô orientando a quem tá querendo trabalhar com proporção mais próxima do real. Olhar sempre as imagens reais e não olhar biscuit já pronto que tem na internet, dos nossos. Por exemplo, às vezes eu vou fazer quando eu fazia lembrancinha, já tinha feito uma moranguinho, mas se eu fosse repetir ela, eu não olhava pela minha peça, eu voltava a olhar pela imagem da internet, da original mesmo, desenho, que fica melhor. A gente vai aprimorando cada vez mais e acaba nem precisando mais praticamente olhar. O que é que caiu aqui? As perninhas, não tem problema não. Ai, tem dúvida alguém? Não, né? Eu não sei se é Marloa. Eu não sei, Marloa. Eu não tenho muita experiência com esse negócio de gravação, então meu medo é botar aqui pra gravar, porque aqui dá a opção, gravar ou não. Mas às vezes dá erro, então eu não sei te dar com certeza se. Eu não tenho certeza se vai ficar gravada, tá? Mas vamos torcer pra ficar, né? Então vamos lá, cabecinha. Deixa eu ligar aqui de novo. Tem pergunta só ou não, né? Gente, é que eu fico aqui com a imagem aberta, aí fica complicado para ler o chat e fazer ao mesmo tempo. Então, tem outra coisa que acontece que eu dei uma olhada na internet, é a cabeça dessa baratinha. Eu vi que muita gente faz ela com a medida dos olhos iguais, um lado igual ao outro, e também faz a cabeça um pouco mais redonda. E assim, meu filho assiste esse DVD, se brincar 3 vezes no dia. Ele fica calminho e às vezes eu venho aqui, corro, trabalho um pouquinho, corro lá, mexo, brinco. Então, assim, eu tava observando, eu não vi. Pode ser que tenha na imagem do DVD, vocês que assistiram também, pra observar se realmente o olhinho dela é igual um do lado do outro. Mas eu não cheguei a conseguir visualizar igual, assim, ser igualzinho. Então, eu vou fazer igual a imagem, tá? Que é só o que tu tá rindo. Pequenininha, né? É mão de mulher que faz coxinha, Jeane. Jeane, você tá aí, é fotógrafa. Vamos lá. Minhas mãos acho que são um pouquinho grandes, Jeane, gordinhas. Vamos lá, gente. Então aqui, ó. Eu tô morrendo de calor. Ui. Vamos lá. Natal tá quente, gente. Deve estar uns 34, 35 graus aí ou mais. Sem rachadura. Cabecinha. A gente vem aqui, eu dou uma leve achatadinha na parte de cima, do meio da bola pra fora, assim, com a palma da mão. E depois eu venho aqui, ó, se vocês observarem na imagem, ela tem assim, dá a impressão de que na parte que inicia os olhos é um pouquinho mais baixa do que a parte que tem o nariz e a boca, né? Pela luz que eles colocaram no nariz e pela luz que tem acima do olho. A parte branca, que eu tô falando, esse risquinho branco que tem, é como se fosse a iluminação na imagem. Então, eu tô fazendo aqui como se fosse a linhazinha dos olhos dela. Ó. Dá pra ver? Acho que dá, né? Dá sol. Pronto, eu vou aqui marcando, ó. Gente. Tá. Se vocês observarem aqui o formatinho da cabeça também dela, aqui em cima ela é meio tronchinha. Então vamos tentar copiar. Sempre com o polegar. Vem aqui, ó, com o dedinho alisa onde marcou, pra gente deixar essa peça mais lisinha possível. Beleza, apertei. Eu não...
Lili, eu não medi. Eu medi a cabeça, gente? Eu medi não, não foi? Mas eu faço, daqui a pouquinho eu boto uma bolinha aqui, mas pra você, só pra não secar isso aqui, que aqui tá muito quente, então no instante a massa de biscuit seca. Mas eu volto a medir, tá? Então aqui, ó, gente, marquei a linha dos olhos. Estão vendo aqui, ó, profundidade aqui bem leve. Gira de novo, ó, ok? Ela é meio achatadinha. E meio troncha também. Núbia, eu não sei te dizer se eu vou fazer a turma da galinha toda aqui ao vivo pra vocês, porque nem sempre assim, às vezes eu trabalho, tem dias que eu trabalho de madrugada e fico no outro dia um pouco mais cansada, e como o aniversário do Davi, que eu tô fazendo isso aqui mais pro aniversário dele, vai ser no finalzinho de junho, eu acredito que vai ficar um pouco espalhada a turminha, mas todas as vezes que eu puder, eu vou avisar lá com antecedência de uma semana, pra avisar vocês, pra vocês, se puderem, vir assistir, tá bom? Mas fica tranquila que eu não deixo de avisar, não. Então, só não sei se os horários vão manter os mesmos, que às vezes eu tenho uma folguinha durante o dia e vou e faço. Olha só. Então eu venho aqui, gente, ó, e vou utilizar um marcadorzinho redondo pra marcar a boquinha dela. Vou utilizar esse aqui, que eu não sei, acho que ele é o segundo. Não, ainda tem um menorzinho aqui dentro, ele é o terceiro. Ele tem... Deixa eu ver aqui. 2. Ele é o número 20, né? É, não é 2 não, não é 2.0 não, é 20. Aqui tem um númerozinho, número 20. E eu venho aqui, ó, então minha cabeça tá assim. Tá um pouco mais comprida aqui, mais larga e um pouco mais estreitinha. A parte que eu baixei é a parte da testa, o olho e testa. E essa parte daqui menorzinha vai ser a boquinha. Ah, tá, porque se vocês estão perguntando por que vai ficar meio troncho, né? É, se vocês observarem na imagem, tem um lado do rosto dela com o olho. O olho tem um menor do que o outro, que está maior. O lado que está menor, ela é um pouquinho meio de lado a cabeça dela. É mais redonda nessa parte e um pouco com a descidinha do lado de cá. Entendeu? É isso que eu tô falando. Claro, ele fez esse desenho para dar a entender que ela tá com a cabeça um pouco mais inclinada, né? Mas eu tô fazendo ela igual porque eu acho que fica mais interessante quando você visualiza a imagem que você tem, que você associa a imagem ao biscoito. Então eu gosto de copiar mesmo. Então eu quero fazer o olho menor e o outro maior. Aí eu vou dar essa baixinha aqui e esse lado vai ficar mais lisinho. Deu pra entender? Ai, meu Deus. Solange tá dizendo que troncha, mesma coisa que torta. Pode ser que alguém não saiba o que é troncha. Entendido? Ai, gente, isso é muito difícil. Esse negócio de preço. Quem trabalha com lembrancinha aí dá a sugestão, que eu realmente eu não tenho ideia. Se hoje eu fosse vender isso aqui pra uma pessoa que trabalha com bolo, né? Pra montar, eu acho que eu venderia em média cada peça por R$ 30. Se tivesse um tamanho, ó, no tamanho mais ou menos de 12 centímetros mais ou menos. Troncha é torta, isso mesmo. Beleza, vamos lá. Então agora eu vou marcar a boquinha. Vamos voltar lá pra imagem pra gente não perder tanto tempo. Meu medo é que Davi acorde. Vamos lá. Eu venho aqui com esse marcadorzinho, ó. E vou marcar a metade dele, tá? Assim, ó. Parte de baixo. Aqui. Certo? Metade do cortador marcado na boquinha. E aí eu vou pegar, gente, aqui, ó, um pedacinho de massa pequenininho. Eu ainda achei que a cabeça ficou pequena. Dá uma achatada aqui nela. Ó, acho que dá pra vocês verem direitinho assim a marcaçãozinha da boca, não dá? Ó. Aqui, aqui só. Pronto. Acho que dá pra ver bem. Aqui, né?
Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer agora uma bolinha sova. Vou fazer uma bolinha, um rolinho. Pra colocar aqui, ó. Acho que dá pra ver. Ah, tem um pouco de luz aqui. Beleza. Pronto, agora a gente vai fazer o olhinho dela. Olhinho branco. Massinha branca. Então, vocês têm duas opções, gente. Ou usar cortadores pra fazer olho, ou fazer na mão. Eu vou fazer na mão, tá? Porque nem todo mundo também tem cortador, né? Sim, essa marcaçãozinha da boca aqui que eu fiz, vocês podem utilizar qualquer ferramenta que seja pra marcar assim, sei lá, alguma coisinha meia lua, até latinha de cerveja, se vocês quiserem tronchar de refrigerante assim, entronchar, entortar, funciona, tá? Funciona bem. Pronto, agora eu vou fazer um olho com a bolinha, né? Vamos lá pra dica da bolinha. Mesma coisa, tá vendo? Ó, não trabalho muito com medida. Eu faço a bolinha, achato de qualquer jeito primeiro, coloco aqui, olho pra minha imagem e vejo se tá bom. Tá muito grande essa, então o que é que eu vou fazer? Vou diminuir aqui um pouquinho de massa pra não ficar muito grossinha. Achato novamente de qualquer jeito, dou mais ou menos o formato que eu tô vendo na imagem. Eu vou fazer novamente isso aqui, tá? Fiquem tranquilas que eu vou repetir. Eu só tô vendo primeiro a proporção de massa que eu vou utilizar. Então, aqui o que é que eu tenho que observar na imagem, ó. Pra quem tá com a imagem aberta, observa aí. Eu tenho que deixar o espaço aqui em cima, entre... Aqui tá melhor, né? Eu tenho que deixar aqui o espaço entre o final do olhinho pra testinha aqui em cima, ó. Lá na imagem, ó. Acompanhe meu dedo. Tá vendo? Tudo isso aqui tem que ter uma distância entre o olho e a lateralzinha do rostinho dela pra ficar legal. Então, é isso que vocês têm que observar. E depois vocês vão observar a parte interna entre o nariz e o finalzinho do olho. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Parte interna em relação ao olho. Aí, olha lá na imagem se está proporcional. Se vocês observarem, ele fica como se fosse no final, o olho termina no final do nariz do lado de cá. Então, aqui no meu tá quase equivalente. Beleza, ó. Aí, o que é que eu faço? Vou trabalhar aqui mesmo no rostinho dela. Vou apertar e alisar os cantinhos pra ficar bem redondinho, né? Então, eu vou fazer isso olhando pra minha imagem aqui. Eu tenho aqui, ó. Ederluce, tá perguntando? Aqui é uma placa de corte da Toque Crie. Aqui. Então, eu uso esse lado pra cortar papel, que eu também às vezes utilizo, né? Pra cortar as capinhas dos livros. E do outro lado eu uso pro biscuit. Dá pra abrir a massa aqui tranquilo, não tem problema. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, então vamos lá. Vou arredondando com o dedo, ó, gente. Dou uma arredondadinha aqui, ó. E vou fazendo o formato lá da imagem. Abram a imagem, dê uma olhada lá como é. Então, ó, com o dedinho, vou corrigindo, olhando. Pronto, ó. Certinho. Vamos fazer o outro olho? Pra quem quiser a massinha um pouquinho mais fina, pode fazer, tá? Isso é muito de gosto também em relação à espessura. Claro que não vai ficar igual ao meu desenho aqui, mas a gente tenta aproximar e fazer o máximo que a gente pode, né? Ó, de novo, bolinha de qualquer jeito, coloca aqui pra gente ver. Muito grande, muito gordinha. Oval. Sim, alguém respondeu aí quem ainda faz massa de biscuit caseira? Ainda vai pra panela, pro micro-ondas. Tem alguém ainda que se habilita? Eu não mais, não faço mais não. Meus braços também dói bastante. Não sei o de vocês. Quem tem muito tempo de biscuit?
Rolinho, pra ficar... O segundo olhinho, se vocês observarem, ele é bem redondinho, um oval, né? Então, eu faço aqui, ó, bolinha. Para os iniciantes, sova sempre a massa para tirar a rachadura, umedecê-la por igual. Faz uma bolinha e um vai e vem, que é um rolinho, para ficar oval. Venho aqui, ó, no meu dedinho e achato, como eu tava falando antes. Se eu achato em cima, eu dou uma apertadinha nas laterais. Então, eu vou fazendo isso, ó, pra gente ficar com ele bem por igual. E eu venho aqui, ó, gente. Vamos lá, só onde é o melhor ângulo aqui, né? Dá pra ver, não dá? Aqui, aqui. Hum, beleza, então. Mas deu pra ver, né? Eu queria só mostrar essa parte do... E aí, pessoal, tá dando pra entender, não tá? A aula tá direitinho? Tem alguém com dúvida? Não tem? Vocês estão gostando? Como é que tá a situação aí? Obrigada pelos elogios que estão vindo aí. Só fica me falando aqui tudo no ouvidinho. Obrigada, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a foto. Vamos para a bolinha preta do olho. Quem prefere pintar, pode pintar. Quem prefere com massinha, pode. Como eu sou muito chata com tinta, é uma tremedeira que dá. A tinta não está diluída da forma certa. Fica um pinguinho. Então, tudo que eu posso utilizar só a massa, eu utilizo. Eu acho melhor. Mas, às vezes, a gente não tem outra opção e precisa trabalhar com tinta mesmo, pincel, né? Esse é o pincel que eu mais gosto, gente. É o... Deixa eu ver aqui o nome dele. 422000. Ele faço os cílios, faço tudo com ele. É bem fininho, ó. Só que eu tenho um sério problema. Um pincel desse não dura 15 dias na minha mão, vocês acreditam? Olha o que acontece com ele, ó. Acho que eu não sei lavar direito. Ele se abre todo. Alguém tem alguma dica de como manter o pincel ter uma durabilidade maior? Se tiver, me ensina aí que eu tô precisando. Economizar com esses pincéis, tá saindo caro. Então vamos lá. O olho, bolinha. Antes de fazer a outra, tem que ter o mesmo tamanho de massa. Ah, Lili, você ainda faz a massa porque a que você compra é muito dura. Beleza. Mas aí tu pode fazer e misturar com essa dura, porque eu gosto bastante de massa dura. Porque aqui ela seca bem mais rápido para entregar as peças que eu envio, né? Então, pra mim, quanto mais dura, mais rápido o processo pra mim. Eu prefiro. Mas é legal fazer também, que aí você consegue pegar, fazer a textura que você mais gosta. Ó, gente, olhinho. Às vezes fica um pouco, dá pra ver, né? Às vezes fica um pouquinho desigual, e vocês com a estaquinha vão dando uma ajeitadinha. Bom, e o outro, mesma coisa, bolinha. Tá aqui, ó. Tá demorando demais, não tá não essa aula? Vai ser uma baratinha. É que às vezes eu fico com medo de apressar e ficar sem entender, não vai adiantar de nada. O intuito da aula é vocês entenderem. Só em relação a essa gravação, são 56 minutos, né? Eu não tenho experiência, o que é que faz? Cacau Mariotti também, acho que tem mais experiência do que eu, né? Com esses negócios de aula. Cacau, tu poderia dar uma dica aí? Tem 56 minutos já de 57, vai dar uma hora. Será que eu consigo terminar a aula e depois gravar? Melhor parar e continuar? Não sei. Ó, gente, aqui, ó, o olhinho dela. Lavar, secar e guardar, é Lúcia. Eu lavo até com detergente, mas eu não tive muita sorte, não. Vamos lá. Vamos fazer aqui... A gente já tem aqui o corpinho. O corpinho, o olhinho. Ficou muito grande esse corpo. Vamos lá.
Agora a gente vai para os bracinhos. Novamente, eu faço uma pré-montagem. Tá, valeu. Foi Cacau que deu a dica? Lili. Beleza, valeu pelas dicas, meninas. Eu acho que eu vou continuar aqui então. Já que a gente tá com 1 hora agora, acho que mais um tempinho termina. Então, aqui, ó, como eu falei, olha pro desenho e vê a proporção do bracinho, ó. Acho que aqui tá legal. Então, vou desfazer e fazer 4, né? Ela tem 4 bracinhos. Só que o bracinho de baixo, o segundo, é um pouquinho só mais fino. Então, vou fazer assim, uma bolinha para o braço de cima, outra bolinha pro outro lado, do braço de cima também. Tá. Ih, gente, não tá calor aí na casa de vocês, não? Pelo amor de Deus. Que calor. Tá não só o calor aí, não? Em Recife? Tem muriçoca ainda. Muriçoca, pernilongo. Como é que o pessoal chama mais aí? Esses bichinhos inconvenientes. Bolinha, bolinha maior. Então, esse aqui, ó. Braço de cima, braço de baixo. Vou botar só mais um pouquinho, senão vai ficar muito xoxinha. Vamos aumentar esse negócio. É tão estranho a gente ficar falando, falando, falando e não ouvir vocês falarem. Olha só que maldade, Derluz. Malvada, Derluz. Pronto. Vamos lá, pra imagem de novo. E tome abrir foto. Minha mãe tá em Minas Gerais também, a Derluz. Legal. Ó, bolinha. Mesma coisa que eu fiz no pezinho, tá, gente? Ó, alonga um lado, deixa o outro gordinho. Ó. Achato a mãozinha. E vem aqui com a faquinha. Ó, achatei aqui a ponta pra ficar pontiaguda. E venho aqui, ó. Opa, deixa eu vir mais pra cá. São Paulo, interior de São Paulo, tudo frio. Puxa vida, a gente devia dividir um pouquinho melhor essas temperaturas no Brasil todo. É bem, Lúcia, até que eu iria, viu? Valeu pelo convite. É gostoso demais, Minas, só. Vamos lá. Eu não gostei não dessa mão não, gente. Eu vou fazer com a tesoura. Com a faquinha não ficou legal não, ficou um excesso de massa muito grande. De novo, bolinha, rolinho na metade da bolinha. Dá uma achatadinha na bolinha. Acho que tá muito baixo aqui. Aqui, melhorou. Achata aqui a parte gordinha do bracinho. E vamos com a tesoura que é melhor. Ó. Primeiro eu vou marcar, que é mais fácil. Aqui. Vocês conseguem ver? Aqui. 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 Ó. Depois eu corto com a tesoura. Tesourinha daquelas bem fininha. De unha. Cortado. Certo? E agora eu posso dar uma achatadinha e ajeitar, ó, o corte com a faquinha. Sempre fica com rebarba. A rebarbinha que a gente corta, às vezes a gente corta com um cortador, acho que aqui fica melhor.
E venho aqui, ó, e dou uma ajeitadinha. Como eu falei, olhando pra imagem, corrigindo e ajeitando os dedinhos. Então, vamos lá. Vou abrir um pouquinho mais esse. Abrir um pouquinho mais esse. Vou fazer nela como se fosse uma palminha de mão. Ó. Arredondando aqui com a pontinha da estaca. Gente, vocês não tem dúvida não, né? Tá tudo tranquilo aí, todo mundo entendendo. Bem direitinho. Vou fazer a outra. Mesma coisa, bolinha, comprido, achata. Lucy, de São Paulo. Lune. Lune, não é difícil. Não é difícil. É fácil. É só praticar. Biscuit é prática. Quando a gente passa muito tempo sem fazer, a gente arranha um pouquinho. Marido, isso é hora de fotografar, marido? Marido, sai daqui, marido. O marido tá tirando foto. Jansen. Não é? Vocês estão vendo só a luzinha. Aqui, gente, segundo bracinho, tá? Então aqui, ó, dá pra gente... É que ela não tem muito essa parte do punho, né? Ela é meio que reta. Medir com... O bracinho vai ter 3 centímetros. 3,2. E a perninha ficou com 3. O corpo ficou com 5. E a cabeça, a altura que eu tô falando, ficou com 4,5, mais ou menos. Mesma coisa dos outros bracinhos, tá, gente? Vou fazer aqui, já expliquei, então tô tranquila. Que é, Solange, que tu não para de rir? João? Cacau, Solange tá rindo que você achou que o nome do meu marido era João. Jansen é o nome dele. Solange, lê aí que as meninas estão falando. Tu fica de sacanagem só rindo e não conta. Não dá pra ler e fazer os biscuits aqui ao mesmo tempo. Ó, gente, mais fininha. Depois o que é que eu faço, ó? Ela tem uma... Assim, eu dou um cortezinho aqui. Olha lá na imagem como é. Como se ela tivesse com a mãozinha assim. Então, ó, vai pra trás. Aqui é o seguinte, quando a gente quer dar uma dobrinha em qualquer lugar, que a gente quer dobrar perna, braço, a gente tem que dar uma afinadinha no local que a gente quer dobrar. E cortar, não cortar, mas marcar um simples cortezinho e dobrar pro lado que você cortou. Que aí você tem como se fosse a definição melhor do... Tá vendo? Acho que essa dica é legal, né? Aqui, ó, que aí fica melhor definido. Ai, 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 ai. Vamos lá. Solange, para de rir, Solange. Tá nada, tô vendo. É, tá só de sacanagem aí que eu não sei o que é. O pior, gente, que ela fica rindo e não fala o que é. Letícia, você tá tirando da com a sua mãe aí, Letícia? Pra ela rir tanto. Hum. Quer dizer que a dona Letícia vai dormir, Letícia. Acordar de uma hora dessa. Tá ótimo. Val? Beijo, Val. Obrigada por ter vindo, viu? Valeu mesmo. Espero ter ajudado de alguma forma aí nas modelagens futuras. Obrigadão. Eu já tô terminando, gente. Eu vou dar uma aceleradinha aqui por causa da hora também, né? Eu falei que a aula ia terminar agora e não terminou.
Diria, eu começaria pelo corpinho, faria todos os corpinhos, depois eu faria todas as cabecinhas, depois, pelo final, eu fazia as perninhas, certo? Dá uma aceleradinha aqui. Tem alguém de Natal aqui, gente, aí assistindo? Tem alguma, não conterrânea, né? Mas alguém aqui, vizinha. Vizinha de mim, vizinha deu. Dobrou, cortou, dobrou. E agora o inverso. Marcou, dobrou. Foi da marcaçãozinha que eu fiz, Solange, por quê? A dica do... Dica... Não entendi, Solange. A dica do bracinho. Tá, entendi. A dica do bracinho foi o seguinte. Quando você quiser dobrar um cotovelo, fazer um punho, alguma coisa assim, para dobrar, você tem que afinar o local que você quer dobrar. Digamos que isso aqui fosse uma perna. Então, eu afino um pouco a área do joelho, marco com a faquinha reta e dobro. Fica melhor definido. E dou um beliscãozinho assim, ó, pra unir e ficar um pouco mais... Certo? Acho que é isso. Bom, gente, eu acho que a gente pode montar. Deixa eu olhar aqui pra foto. Nossa, que antenona que ela tem, né? Eu vou montar, fazer a barriguinha dela aqui mais clarinha. Então, pra barriguinha, a gente pega novamente. Amasso. Bota aqui em cima pra gente ver. Tá legal. Bolinha, sova, bolinha, coxinha, como se fosse uma coxinha. E achato aqui na mão mesmo, ó. Eu sou um pouco rústica nessa parte. Eu gosto muito de trabalhar com as mãos, sem medida, tudo muito prático. Então, a gente vem aqui, ó. Olha lá na imagem. Vê se é um pouquinho largo, ó, aqui embaixo é um pouco mais largo, então a gente vai puxando. Ele não tem tanta ponta na base, então a gente dá uma apertadinha. Ó, certo? Eu venho aqui, vou dar uma olhadinha lá na minha foto. Vamos ver. Aqui é um pouco mais alto, mais gordinho. Bom, aqui o que eu faço pra ajeitar? Eu posso vir com auxílio de uma esteca, ó, pra deixar tudo bem lisinho. Ou ir ajeitando com o dedinho mesmo. Com a estequinha fica melhor. Aqui. Dá uma aberturazinha. Tem alguém com dúvida, só falando alguma coisa? Renata de Natal. Oi, Renata. De Belém. Tem gente do Rio. Cacau é São Paulo, né? Ó, Sorocaba. Olha, gente, aqui eu nem usei cola, perceberam? A outra coisa que eu nem água, porque a massa ainda conseguiu unir. Mas se eu tivesse colocado e ela tivesse saído com facilidade, eu teria posto uma certa colinha. Bom, eu fiz um pouquinho errado aqui esse corpinho. Era pra ter sido só um pouquinho mais gordinho do que ele realmente está no comprimento. Mas dá pra gente ter uma noção de como é que modela e vocês vão fazendo a comparação melhor. Aqui eu vou usar essa esteca que eu acho melhor, pra não afundar tanto e ela abre um pouco mais, porque ela é meio gordinha, tá? De vocês devem estar mais limpinha do que a minha, né? Então ela tem 3 marquinhas. Uma aqui bem baixo, uma quase no meio e outra, dá pra ver, um pouco mais em cima.
Gente, questão de acabamento é bem importante no biscuit, né? Eu vejo as meninas até falando bastante disso pra vocês. Então, quando a gente marca, a tendência aqui é espalhar a massa. Então, lembre-se de voltar com a esteca, ó, e dar uma... Isso aqui é muito importante, faz uma diferença tão grande no trabalho de vocês para outras pessoas. Quando você vai concorrer, isso aqui faz um pouco de diferença na modelagem. É importante a gente se dedicar só um pouquinho para ter um trabalho mais bem feito e acabado, né? Acho que dá pra ver. Ó, beleza? Perfil. Ficou bem gordinha a massinha. Quem quiser pode abrir e deixar um pouco mais fino, tá? Então, gente, aqui, ó, tem um corpinho, tem as perninhas, tem os 4 bracinhos. O que é que tá faltando? Falta a parte de trás, que eu só vou montar depois. Bom, ela tem uma leve distância entre o corpo e a cabeça. Então, assim, o palito de churrasco, ele vai ficar muito grosso se eu colocar. O ideal era colocar o de dente. Só que eu tenho que revestir, né? Então, para revestir o palitinho, a gente passa uma colinha, pescoço. Quem tiver arame, pode usar arame, tá? É até melhor, mais seguro. Principalmente em peças que vão ficar para aluguel, essas coisas de boa. Eu vou enfiar aqui, ó. Como é que eu posso fazer? Deixa eu pensar aqui antes de eu fazer besteira. Tá muito grosso isso aqui. Eu vou usar um palito inteiro por conta da cabeça. Onde tem um palito? Só um minuto, gente. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar... Deixa eu botar esse aqui que não tá me ajudando. Eu vou colocar o palito, girando sempre, como se fosse um parafuso. Deixar aqui na metade. Porque tem uma bolinha de isopor, né? Tem que enfiar um pouquinho. E venho aqui. Vou enfiar aqui, ó, a cabeça. Que vai... O certo mesmo era fazer isso aqui amanhã, né? Porque a cabeça ia estar sequinha e não ia ter problema. Mas aqui, como eu tô ensinando, então não tem problema dela ficar virando e a gente dá um jeitinho aqui só pra vocês aprenderem. Então, eu vou deixar aqui, ó, se vocês olharem na imagem, é uma distância mínima, mas tem. Certo? E agora eu vou revestir deixando a espessura que eu quero. Então, pra revestir, quando a gente vai fazer emenda, essa é uma dica legal. Vocês têm que passar um creme de biscuit pra umedecer mais ainda a massa. Tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, um pouquinho do creme, passar na massinha e deixar ela mais mole, mais úmida, mais maleável, fica mais fácil da gente fazer emendas. E o ideal era fazer isso aqui, como eu tô falando, só amanhã. Então, quando eu vou montar, faço corpinho, cabeça e deixo secar. No outro dia é que eu faço esse encaixe e o pescocinho. Como eu tô dando aula aqui, então eu vou fazer tudo agora. Mas eu não recomendo. Faço um rolinho. Bota aqui, ó. Não precisa passar água, não precisa passar cola. Por isso que a gente passou o creme. Pra hidratar, deixar mais úmido pra trabalhar. Essas taquinhas acho que todo mundo tem. Eu tô usando aqui material que vocês podem ter em casa aí já, pra quem trabalha. Fica mais fácil. Mas também existem outras ferramentas que podem facilitar a gente, como uma agulha, palito de dente, estecas de dentista. Aqui, ó, gente, deu uma apertadinha. E agora eu vou passar água, um pinguinho de água ao redor. Solto, tá aí? Como é só? Não tô te ouvindo, não. Aqui.
Tá melhor, né? Pra ver? Bom, dá pra ver, né, gente? Algodão molhado também é legal. Articon. Então, aqui, pode molhar até o palito molhado. E eu venho girando aqui, ó, essa massinha pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aqui eu vou deixar a espessura que eu quero. O excesso eu posso tirar atrás, ó. Como eu falei pra vocês, é bem fininho. É legal também, Ederluce. Mas o creme, eu prefiro umedecer na massa. Eu não gosto muito porque eu acho que ele fica meio gosmento depois, sabe? O meu, pelo menos. Mas pode ser que esse que você use fique melhor. Não sei se é a minha massa ou temperatura daqui. Eu não acho muito legal, não. Já testei também. Gente, mais uma vez, eu tô fazendo essa montagem aqui, mas é inapropriada para esse momento, tá? Não é ideal para vocês fazerem essa montagem agora. Eu só tô fazendo para vocês entenderem. Tem que realmente esperar a cabeça secar, o corpo secar, pelo menos um dia. Ou para quem tá muito apressado em montar no mesmo dia, faz de manhã e só faz a emenda à noite, pra ficar legal. Deixa eu ver aqui a foto. Ainda tá grossa. Lembrando que o biscuit também vai diminuir um pouco, né? Encolhe 30%. Isso é a parte chata do biscuit, né? Principalmente para quem trabalha com escultura, rosto. A gente tem que imaginar quanto que ele vai diminuir pra gente não... Ó, tá aqui montado. Dá pra ver, não dá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com os bracinhos. Eu vou fazer primeiro a parte do cabelo laranja, porque fica mais fácil pra não mexer tanto aqui no bracinho, tá? Então aqui, o cabelinho dela tem... Só dá pra ver 2 pedacinhos aqui atrás. Pode ser que atrás fique uma camada toda, mas eu não vou fazer, não. Eu vou colocar aqui, ó. Então aqui, ó, uma bolinha. Como são 2, então tem que ter 2. Depois eu posso fazer uma capinha e colar atrás de laranja, tá? Mas agora eu vou fazer só o detalhe que tá aparecendo pra vocês entenderem. Bolinha, bolinha. Diminuo. Vamos lá. Então aqui é uma coxinha. Dou uma achatada na coxinha. E dou uma beliscadinha assim meio que de lado na parte gordinha da coxinha. Vou ficar como se fosse um bumerangue, ó. Né? Vou fazer o cabelinho do lado direito. Aqui. Aí o que que eu faço? Venho aqui com a faquinha, ó. Encosto ela. Acho que dá pra ver, não dá, gente? Ó, o formato do cabelo. Uma meia lua, um meio círculo, né? Aí eu venho aqui. Essa vai ser a ponta do cabelo aqui. Então, no meio dela, eu vou passar aqui a estequinha, ó. Tom, tom, indo e vindo, indo e vindo. Então, eu vou separar aqui 2 gominhos, ó. Entendido, né? Dessa coxinha, Ederluce, que você quer saber, assim? Ah, da baratinha, quando eu terminar toda eu meço. Olha só. Então, aqui eu tenho um cabelinho, agora eu vou fazer do outro lado. Achato a coxinha, dou uma inclinadinha na ponta dela. E venho aqui com a faquinha, ó. Vai e vem, vai e vem. Vou dar uma aceleradinha aqui. Aquela dica que eu falei, gente, ó. Encostou a faca pra deixar a ponta fina. E vem puxando aqui, ó, a massinha. Acho que dá pra entender. Ó, o que eu tô fazendo aqui, ó. Aí eu vou ter esse efeito aqui. Tá vendo? Bem fininho. Fica legal. Pinguinho de cola. Pinguinho, pinguinho mesmo. Aqui, né? Tá com 1h22 aqui de vídeo. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Aqui de um lado, do outro.
bolinha, coxinha, bolinha, coxinha, duas, uma menor, outra maior. Aí eu vou colocar a grande por baixo e a pequenininha por cima. Quem tá com dúvida, olha lá na imagem pra ver o que eu tô fazendo. Tô fazendo a partezinha da franja dela aqui, ó. Dá uma achatadinha nessa coxinha, pra gente ter duas, assim. Dá uma olhada aqui como que ela tá ficando. Ó, gente. Depois eu tiro foto e coloco lá no Face pra vocês darem uma olhada. Que a foto acho que dá pra ver o acabamento melhor. Aqui eu faço assim, ó. Colei aqui o cabelinho. Que eu nem passei cola, não foi? Passei não. Passo pinguinho de cola. Então, eu boto aqui o cabelo. Aí eu vejo aqui a frente. Ela pega um pedaço aqui encostando no olho. Isso é tão importante. É uma besteira, né, gente? Eu falando assim, ó. Mas quando você visualiza a imagem, fica tão mais semelhante. Então, a ponta do cabelo, ela meio que encosta no olho, nesse primeiro olho de cal. A pontinha encostando no olho. E aí eu venho aqui com uma esteca redonda, pode ser até o cabelo no pincel, ó, e dou uma puxadinha pra trás. Posso até fazer aqui a complementação. Certinho? Beleza. Os cílios vai ser o último. Eu vou montar agora ela, colar. Vamos ver se ela vai ficar, né? Eu vou assim, pra ela ficar em pé, eu vou ultrapassar o palito da perna, girando que nem um parafuso, gira, 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 gira. Gente, eu agradeço muito a todo mundo que tá aqui assistindo. Já passou do horário, ainda tem bastante gente aqui comigo. Brigadão, tá? É, bastante. Obrigado mesmo. Quer dizer, obrigada. Eu sou mulher. Girando que nem um parafusinho. Só assim pra eu voltar a fazer peça infantil pro meu filho. Faz tanto tempo que eu não faço essas coisas. Mas é tão gostoso, né? Quando a gente escolhe fazer com carinho pro filho da gente. Quem não é mãe ainda aí, mas quando for vai descobrir a maravilha que é a maternidade. É meio que, eu acho que indescritível, só vivendo mesmo pra saber. Aqui eu vou trabalhar assim, pra mim, vocês podem colocar até a ponta da tesoura. Como tá tudo mole aqui, gente, eu tô com um pouco de dificuldade pra abrir. Se eu fizer assim vai danificar. Então eu vou utilizar uma ferramenta aqui um pouco mais pontuda. Ferramentazinha aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Tem esse aqui. Ih, cai um besourinho aqui. Ó. Girando pra abrir o máximo que eu puder. De um lado, do outro. Repetindo, não montem isso no mesmo dia. Isso aqui é por causa da aula. Ó. Tá tão bonitinha. É tão gostoso fazer isso. Ele vai reconhecer a baratinho da vida. Eu vou fazer a galinha pintadinha logo logo. Aí é que ele vai ficar doido. Nunca vi gostar tanto. Vamos lá. Agora eu vou colar, tá? Já fizemos aqui o pescoço. Ó, cola lá dentro. Não tem necessidade de ficar todo fora. Eu gosto de usar mosaico, gente. Vocês também usam ela? Muito boa. Ela tem uma aceleração um pouco maior do que a cola de fazer a massa. Aquela cola de PVC, né? De cascorês, cascorex, não sei como é que vocês chamam. E ela tem essa aqui ela seca mais rápido, a elasticidade dela é maior, eu prefiro. Faz muitos anos já que eu uso. Aqui, gente, ó, dá um empurrãozinho e com esteca redondinha, a gente vai puxar um pouquinho essa massinha. Pra quem tá trabalhando agora, inicialmente, a gente tem um pouco de... No início, quando a gente tá trabalhando, a gente meio que não gosta de trabalhar com água. Mas é a melhor coisa pra se trabalhar com biscuit e dar acabamento é a água. Então, eu vou aqui, ó, girando. Vocês estão cansadas, tão? Tá um saco cheio de ouvir minha voz aí, matuta, arrastada falando. Ó, vou puxando. E
É a melhor, né? Legal. Essa estaca aqui é bem legal. Barco biscuit. Ó, certinho? E deixei tronchinho, ó. Cola de mosaico que eu uso pra colar as peças de biscuit. Ó, da Polycol. Eu, sou... eu fui professora da Polycol um período, gente, da minha vida. Acho que uns 4 anos por aí. Quando eu morava lá em Recife. Quando eu casei e vim morar aqui, eu fui a professora aqui também de Natal. Que não tinha, não vendia Polycol aqui. Então, assim, eu usava muitos produtos pra testar. É o que, Sol? É, Sol também usa Polycol. Eu não tô fazendo propaganda da Polycol, não, gente, não é isso. É porque são tantos anos, inclusive hoje eu nem faço parte mais do grupo deles, não tenho nenhuma ligação. Só de comprar massa neles, né? Mas tô, gente, minhas pernas cheguei tão inchadas aqui, em pezinha, trabalhando. Mas é assim mesmo, faz parte. É porque a bancada aqui, ela é um pouco alta. Se eu sentar, vai ficar ruim pra mostrar a vocês. Ó, vamos lá olhar a imagem como é que tá? Então a gente assim, vai dar uma olhada aqui como é que tá a posição do braço. É nessa posição aqui pra cima, ó. A imagem que eu tô, ela tá reta, tá? Fica meio complicado aqui pra mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, gente, eu tô copiando essa foto aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, o bracinho lá levantado. Tem a foto bem padrão, né, dela. Bracinho levantado e o outro dobradinho pra baixo. Ó a minha cara de doida. Vamos lá. O que a gente vai fazer, ó? Girando. Pra colocar esse bracinho. Aqui, ó. Deixa um pedaço do palito. Coloco do lado do braço. Então, ó, não vai ultrapassar. Então, eu posso passar cola. Tronchinho. Cacau, você pode ficar à vontade pra usar o tronchinho. Que aqui eu uso o dia todo tronchinho. Tudo que tá torto é troncho. Ó, gente, tá vendo? Então, ficou pra cima o bracinho. Obrigada, Jeane. Você também é uma fofa, lindona. Fiquei toda boba quando eu vi suas fotos lá. Você tava. Começou a fotografar e eu disse, eu vou olhar. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, ela já é profissional e tá achando que não é. Muito lindas as fotos. Assim, a visão em relação à fotografia que você tem, o ângulo, sabe? O que você foca. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, em ver o teu trabalho na fotografia. Além do biscuit ser maravilhoso, né? Mas pra mim, assim, eu não imaginava que você ia ser tão boa quanto você era no biscuit na fotografia. E eu me fiquei bem espantada, achei muito legal. Parabéns mesmo. Dois dons. Se é que não tem outros, né? Assim como as meninas também, a gente descobre todo dia, né? Ó, mesma coisa, tá? Coloquei aqui, ó, do lado. Vou observar primeiro se o palito não vai ultrapassar a mãozinha que cabe. Então, o que é que eu faço, gente? Ó, dá uma giradinha assim pra massa não deformar. Lembrando que tem que esperar secar um pouquinho. Viu que eu fiz no iniciozinho da aula? Então, ainda consigo colocar. Mas o ideal mesmo é vocês fazerem essa montagem no outro dia. Fica melhor ainda, que vocês podem pegar nisso aqui tranquilo que não vai deformar com facilidade. Dona Baratinha, você tá ficando pronta. Pronto, e aqui, vamos olhar lá na imagem. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Pronto. Lilian, o que, que você tá falando? Oh, já gostava no Orkut, cara, agora que... Vixe, amei. Parabéns, você é linda, obrigada. Vixe. Oxi. Muito bom. Aqui abaixo da outra mãozinha, gente, do bracinho, a gente coloca aqui a mãozinha. Então, como tá encostada no corpo em cima e embaixo, a gente vai e passa a cola na mão e no braço. Qual é a próxima peça que vocês querem que eu faça dela, da turma?
da galinha pintadinha. Querem a própria? Pode ser aquelas 3 galinhas também, né? Da musiquinha. Eu não sei o que é que o pessoal mais pede nas lembrancinhas. São iguais, né? As 3. Aquela que sai dentro da... Pode fazer uma e deixar as outras 2 montadas só pra... Ó, gente. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Foto... Fofinha. Vamos lá. Bom, ela tem 2 negocinhos aqui embaixo, mas eu não vou colocar isso não. Vou fazer agora a capinha de trás preta que ela tem e a anteninha e cílios pra gente terminar. Tem, vou fazer agora asinha. Massa preta, sova, pra ela ficar tronchinha, Cacau. Eu não separei o rolo. Carol. Aqui, ó. Abrir massa, do meio pra fora, do meio pra fora, gira, do meio pra fora, do meio pra fora, gira. Sempre fazendo menos força nas pontas da massa, pra poder ela ficar por igual. Ok? Meio pra fora, meio pra fora. Eu vou utilizar um cortador. Esse número do cortador aqui é o 60. Dá pra ver aí só? 60. Cortei, girei. Eu nem sei se Luciana tá aqui assistindo. Tá não, né? É. Então, gente, cortei o círculo e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu venho daqui, eu não vou cortar ela no meio, tá? Eu venho aqui com uma faquinha, marco só o início e eu vou dar uma quedinha pra cá, coloco a faca no mesmo lugar e dou uma aberturazinha pro outro lado. Deu pra entender? Dá pra ver bem a imagem aí que ficou, ó. Ficou legal. A luz tá mostrando bem o que eu fiz. Então não tem erro. Olhem lá a foto dela, pra vocês verem que é abertinha. Como assim? Não entendi, Sol. Assim, ó, dá pra ver, não dá? Foi. Sim. Vou usar um estilete. E aí, qual é a peça que tá ganhando pra fazer a próxima? Vou. Essa placa... Gente, aqui, ó. O bom dessa placa é isso, né? Que eu posso cortar. E aqui embaixo também, o granito. Mármore, sei lá o que danado. Acho que é granito esse. Ó. Que aí ele corta bem direitinho e eu não tenho medo de cortar ali embaixo porque a placa é própria pra corte. Certinho? Então, vamos lá? Então, na imagem aparece uma voltinha aqui meio marrom. Então, a opção que vocês têm é cortar com um cortador maior e colocar a coisinha marrom aqui. E que eu não sei, eu acredito que seja preto mesmo por trás, não é marrom não. Acho que ia ficar feio se ficasse da mesma cor da pele, né? Que não ia dar pra ver muito bem a definição da asa. Mas aí vocês decidem, tá? Se vocês quiserem colocar marronzinho. Aqui, ó, a asinha, essa asa dela só aparece lá embaixo. Aqui, ó. Certinho? Ó. O galo tá ganhando. Quem dá mais, quem dá mais. Aqui eu vou apertando, gente. Eu não passei cola, porque a minha massa preta tá um pouco molenga. Não sei por que que ela tá assim. Então aqui eu vou apertando. E visualmente, tá? Eu tô olhando a imagem de frente. Eu vou evitar ao máximo ver partes pretas aqui e aqui. Eu vou deixar o preto só aqui embaixo, que é como eu tô vendo lá na foto. E aqui eu dou uma ajeitadinha na asinha pra aparecer. Então tem que ter esses leves cuidados assim pra ficar legal a peça. Tá bom que eu tô enrolando demais, né? Vamos fazer os cílios e a anteninha. Então, a opção que vocês têm pra fazer essa antena não quebrar, né? Como é que a gente faz? A gente tem que pegar um arame finíssimo. Deixa eu ver se ele tá aqui.
Tem um aqui, só não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Ó, gente, esse é... Ó, o galo ganhou, a próxima aula vai ser o galo. Ó, esse arame aqui é bem fininho. Aí, o que que eu faço? Pra dar certo, eu teria que ter passado cola no arame todinho. Ele é muito fino, vocês estão vendo? É o que eu uso pros brincos das minhas noivas. Vocês têm que passar cola, deixar secar de um dia pro outro, 2 horinhas só, pra poder a massa pegar aqui legal. Porque do jeito que ela tá, eu acho que eu não vou conseguir encapar, mas eu vou tentar. Tem que ter cola já aqui seca pra dar certo. Bom, de qualquer forma eu vou fazer o teste. Se der certo, ótimo, né? A gente... Ai, minha coluna. Vamos lá. Quer todos, Lilian? Eu tô fazendo pra um enfeite do bolo. Eu vou fazer um bolo de 3 andares. Aí eu vou decorar com todos os personagens em cima pra tirar foto. Falar nisso, vocês sabem fazer esses bolinhos que encapa? Eu fiz o primeiro pro batizado dele. Tiveram alguns errinhos, sabe? Mas deu pra ficar legal, um pouquinho legal. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula só pra vocês verem encapar esses bolos de isopor pra fazer esses bolos falsos. Vai ser galo? Ui, ui, ui. Pra fazer ele, acho que eu tenho que fazer as pernas dele bem cedo pra deixar seca, senão eu não vou conseguir montar. Gente, ó, pra encapar aquele aramezinho, a gente faz um rolinho. Por isso que eu tô falando que eu acho que não vai dar certo, que é muito. Eu vou colocar aqui... Eu nem vou usar essa placa aqui. Vou usar aqui no chão. A anteninha. Uma apertadinha. Aperto o arame sobre a massa. Uma pressionadazinha aqui pra achatar. Depois eu vou pegar a faquinha e vou puxar a massinha assim, ó. Beleza, a gente marca a aulinha do bolo, então. A do noivinho, Cacau, eu não tô pretendendo dar agora não, tá? Mas assim, futuramente, quem sabe, né? Por enquanto eu vou fazer só a parte da parte infantil mesmo, porque eu aproveito o tempo pra fazer as coisinhas do Davi. Aí isso dá pra gente conciliar. Mas o restante só quando eu tiver bem organizadinha mesmo pra ter disponibilidade pra gente trabalhar. Mas eu vou fazer com o maior carinho, pode ter certeza. Ó, gente, apertei. Agora eu vou afinar. Quero bolo, quero bolo. Acho que eu vou no lugar do galo, vou fazer o bolo. É. Então já vou marcar o bolo que eu vou fazer pra ele, que eu não encapei ainda. É, Derluz. Meu sotaque é bonitinho. Ó, vamos lá. Anteninha. Legal, né, gente, essa ideia do arame, ó. Porque aí não tem perigo de quebrar. Ó, deixa eu ver aqui a foto. Ai, meu Deus, não terminei essa aula, Solange. Daqui a pouco vai dar 2 horas de aula. Não vai dar pra gravar. Um. Que besteira que eu fiz. Cadê meu alicate? Sumiu. Marido, você levou de volta seu alicate. E agora? Tá mesmo, roncando lá no sofá. Poxa. Não tá aqui o alicate de corte. Ele levou de volta pra maleta dele. Gente, marido de vocês ficam com raiva.
Eu vou lá, taco aquela maleta dele e fica estressado comigo. Mas tem tanta coisa boa ali dentro, né? Hein, Sol? Josué reclama contigo? Vamos lá, anteninha. Vamos terminar que só falta o cílio pra terminar vocês. Dar um beijo bem grande pra essas meninas fofas que ficaram aqui comigo. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Jô, eu comprei. Não, eu comprei assim, ó, na loja de montagem de bijuteria. Inclusive era chinês, tinha um adesivo chinês tão fuleiro que saiu. Ó, tá vendo? Ele é bem fininho, é pra montagem de biju mesmo. Parece aquele arame de colocar em aparelho ortodôntico. Vamos lá? Pronto. Se eu for enfiar assim, a massa vai estragar. Então eu vou ter que abrir com um palito. Aqui atrás, ó. Dá pra ver aí, não dá? Porque eu não tô vendo a imagem da câmera, não. Dois. Ver se dá pra entrar aqui. Tá cola. Vou abrir mais um pouquinho. Vamos lá. Cola. Não, vou acelerar aqui pra terminar, gente. Senão não dá pra gravar para as outras também que saíram. Isso aqui também ia ser muito legal se eu tivesse feito ontem. Porque aí não ia ficar tão tronchinho assim. Mas dá pra gente ter uma noção. Que aí se eu tivesse esperado eu não ia ter deformado nadinha da massa aqui. Ela ia ficar bem fininha. Fica bem legal. Mas assim ficou um pouquinho. Amanhã eu vou dar um jeitinho aqui nos acabamentos. Ai, minha coluna. Bom, os cílios é um pouquinho mais escuro. Então eu vou pegar um pouquinho da massa marrom escura que eu tenho aqui. Ó, esse aqui foi o mesmo marrom misturado com preto. Obrigada, Jane. De verdade mesmo. Obrigada pelo carinho. Muito gostoso esse carinho de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui da foto de novo. Os cílios, né? Então os cílios não precisa colocar um arame. Se vocês quiserem colocar, também podem ficar à vontade. Fica legal porque não vai quebrar com facilidade, né? Pra quem vai usar essa peça pra alugar, é bem legal usar um arame porque o pessoal que... Ó, bolinha. Vem aqui, ó, faz um monte de minhoquinha. Quando eu quero dar movimento nas peças, antes de colar, eu faço essas minhoquinhas aqui, ó. Dou o movimento e deixo secar por alguns minutos. 10 minutinhos. Só falta isso, né? Solange. Meninas, pra quem já tá indo, beijo, beijo, beijo. Obrigada por terem vindo. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Eu podia ter ligado essa câmera aqui dando aula, só ter eu assistindo, né? Mas aí vocês vieram com tanto carinho assistir comigo, eu fico muito feliz. Ó, todo mundo cansado do dia, em vez de estar descansando. Vocês entenderam essa partezinha do cílio aqui, né? Vou deixar secar só um pouquinho, agora eu ajeito. Pra quem tá indo,
Beijo bem grande pra vocês. Valeu por terem vindo. Marido, você que tá aí assistindo na sala roncando, que eu não sei qual é o seu estado atual. Deixo meu beijo e agradecimento por ter cedido a sua esposa para ser feliz um pouquinho aqui nas aulinhas também. Dá uma saudade de dar aula, né, Sol? Gente, minha primeira aula, gente, foi em 2000. Eu aprendi biscoito acho que em 2000. Ensinei em 2000 e meio. Eu convidei as amigas lá da escola técnica, que eu fazia curso de Química Industrial. Aí eu disse, gente, vocês vão lá pra casa hoje à tarde, que a aula era pela manhã. Vocês vão lá pra casa hoje à tarde que eu vou ensinar vocês a fazer biscuit. Eu não quero aprender isso não, você vai aprender, que eu tenho que aprender a dar aula. Vamos embora. Eu obriguei a todo mundo ir lá pra casa. Todo mundo, eram 3 pessoas, tá? Senta aí que eu vou ensinar vocês a fazer biscuit. Eu ensinei, que eu não lembro como se fosse hoje. Fiz um chaveirinho daquelas de flor, aquelas 5 bolinhas. Mas foi muito engraçado. Elas não queriam aprender e eu forçando as coitadas a aprender. Hoje elas não fazem biscuit, tá, gente? Só eu. Meio que traumatizou elas. Ah. Vai, Carol. Termina, Carol. Termina, cara, que tá todo mundo cansado. Eu tinha ficado mais bonitinho se fosse no arame. Eu vou trocar amanhã, gente. Vocês também façam, tá? Porque vai começando a ficar mole aqui, aí não fica na posição que a gente quer. Bichinho. Pô, mas ficou legal, né? Tcharam! Deixa eu ver aqui. Bom, só pra terminar, tá? Se vocês quiserem dar acabamento na peça, que é interessante, né? Todo mundo quer. Aqui eu acabei amassando, eu deixei ela deitadinha, por isso que é bom esperar secar. Gente, vocês abrem um círculo aqui, ó. Bom, o que é que eu vou fazer, né? A gente precisa botar isso aqui pra secar. Então eu vou aqui... Cadê o meu estilete? Vou espetar no bumbum dela, palito. E amanhã eu pego a massinha e enfio aqui no lugar. Só pra ela ficar em pé. Ó. Beleza. Só pra terminar aqui essa parte de trás. Gente, é só a capinha mesmo das costas, tá? Que eu vou fazer aqui rapidinho. Acho que não vou fazer no rolo, não. Vou fazer na mão. Pra dar mais luz. E acaba. Só ficou troncha. Abri uma bacinha e vem aqui atrás, ó. É dar acabamento, né? Fica melhor. Arrasta aqui a massa, ó. Quem foi que perguntou? Vou avisar ele, gente. Eu juro que eu vou dar esses recadinhos a ele, que aí ele vai liberar mais vezes. É. Viu aí, marido? Estão dizendo que você é lindo. Sim, quem perguntou aí do pó mágico? Bom, esses cílios realmente a gente vai ter que trocar, tá, gente? Tá aqui a pecinha, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo uma noite maravilhosa a vocês. Ó, pecinha finalizada. Eu vou tirar a foto e vou botar lá no Facebook pra gente olhar com mais carinho pra ela. Aí vocês dão uma olhada. A gente vai abrir uma pastinha lá com as aulinhas que tiveram. Ó, mas ficou bem proporcional. Aqui. Dá pra ver? Meço sim. Ó, ficou melhor assim, né? Pegando a webcam, vou mostrar. Deixa eu tirar aqui esse palito. Vou deixar ela deitadinha mesmo, depois eu corrijo.
Davi, você vai reconhecer a baratinha, Davi. Ó, não. Beleza? Baratinha prontinha. Bom, a altura dela prontinha, eu usei bola 30 na cabeça e no corpo deu... Até a cabeça dá mais ou menos 12 centímetros, não, 12,5. E a anteninha 15, tá? É o tamanho ideal pra topo de bolo, né? Bom, gente, de verdade aqui, obrigada. Um beijo bem grande pra todos vocês. Adorei estar aqui com vocês hoje. É bem diferente, assim. Por um lado, a gente tem que falar, 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 porque a gente, querendo ou não, vocês estão ouvindo, né? A gente não escuta muito, só escuta Sol. Sol, de verdade, um carinho enorme que eu tenho por você. E agradeço imensamente por ter me ajudado nessa aula. E desejo uma boa noite pra todas vocês, tá bom? Vou dar uma olhada nos comentários que vocês fizeram com carinho pra mim. E agradeço antecipado por todos eles, tá certo? E Jansen, marido, beijo bem grande pra você também. Tá bom? Agora eu vou desligar porque a gente só tem 5 minutinhos. Davi, meu gostosinho, que eu fiz a baratinha tão especial pra ele. Todo mundo assistindo, ó, 100 pessoas assistindo, que legal. E a próxima aula, então, vai ser o galo, né? Vou marcar lá nos eventos e vocês dão uma olhadinha. Também queria agradecer ao pessoal do grupo, né, que cedeu também. Querendo ou não, as meninas falam que o grupo é de todos e tudo, mas de qualquer forma tem que ter organização. E todos que vocês estão por trás é muito importante para organizar e a coisa fluir, funcionar. Como essa semana eu vi uma misturinha lá e assim, tem que de vez em quando dar uma mexidinha pra coisa funcionar correto, né? Tô falando demais já, né, gente? Ó, beijo, boa noite pra vocês, tá? Tchau, até a próxima.